tópico de mecanismo e catálise, quais são os objetivos que a gente tem? Primeiro, a gente tem que saber o que é um mecanismo. A gente tem que identificar o que é uma reação elementar e o que é uma reação não elementar. E a partir dessa informação, determinar como vai ser a equação de velocidade. E também, por último, a gente vai tentar compreender como é que o catalisador ele vai acelerar uma reação química. Então vamos começar. Primeira coisa é a definição de mecanismo. O que é o mecanismo? Mecanismo é um conjunto de etapas elementares que compõem a reação química. Ou seja, o que significa isso? Em outras palavras, é o passo a passo da reação química. Ele vai te mostrar onde é que o reagente vai atacar. Ele vai te mostrar qual é a ligação que quebra primeiro, qual é a ligação que é formada e a sequência lógica disso. Para definir o mecanismo, a gente pode classificar as reações como dois tipos. Primeiro, são as reações elementares, aquelas que ocorrem em uma única etapa, onde você tem o encontro dos reagentes, é formado um estado de transição de maior energia e logo em seguida você tem a conversão em produtos. O segundo tipo de reação são as reações não elementares, são aquelas que ocorrem em mais de uma etapa. Se elas ocorrem em mais de uma etapa, é provável que a reação apresente mais de um estado de transição. Por exemplo, se você tem A mais B formando C, C mais A formando D mais E, a reação global vai ser como se fosse aquela soma das equações parciais, do mesmo jeito que a gente fazia com a lei de Hess. Então, a reação global, como é que vai ser feita aqui? Você pode cancelar quem aparece nos lados comuns, o C aqui está do lado dos reagentes e aqui está do lado dos produtos, então ele vai se embora. A com A vai ficar 2A mais B e aqui vai formar D mais E. Quando você tem esse tipo de reação, cada etapa ela vai ter a sua própria lei de velocidade, que vai ser igual à concentração dos reagentes daquela etapa, agora sim, elevado aos coeficientes estequiométricos. Então, cada etapa, por ser elementar, você pode utilizar a ordem de reação como os coeficientes estequiométricos. Então, vai ficar que a velocidade da etapa 1 ela vai ser a concentração de A vezes a concentração de B. Já se você olhar para a etapa 2, a etapa 2 ela vai ser concentração de C vezes a concentração de A. Aí, como é que eu sei a velocidade da reação global? A velocidade da reação global ela vai ser determinada pela etapa mais lenta. Como é que eu posso saber? Ou você tem que ter a informação, qual é a etapa mais rápida, qual é a etapa mais lenta, ou você pode fazer uma análise através de um gráfico. Então, por exemplo, suponha que esse gráfico aqui ele corresponde a dessa reação aqui. Então, você pega, aqui é o reagente da etapa 1 e aqui é o estado de transição. Então, a energia de ativação ela é dada pela diferença dos patamares de energia. Então, aqui é a energia de ativação 1. Esse intermediário aqui é justamente a reação dos reagentes da segunda etapa. Então, você vai ter a diferença de energia dos intermediários para o segundo estado de transição é a energia de ativação 2. Quem é que é maior? A energia de ativação 1 ou a energia de ativação 2? Resposta, energia de ativação 2. Se a energia de ativação 2 é muito maior, menos moléculas conseguem transpor aquele nível de energia. Portanto, a etapa 2 vai ser a etapa lenta e a velocidade da reação ela vai seguir a lei de velocidade da etapa lenta. Então, resumindo aqui, quanto maior a energia de ativação, mais lenta vai ser a etapa. Quanto mais lenta for a etapa, mais ela vai ser importante para a velocidade de reação global. Por quê? Não adianta muitas moléculas passarem da etapa 1 se elas vão ficar enganchadas na etapa 2. Então, a etapa lenta é o que vai controlar a velocidade de formação dos produtos finais. Então, nesse caso, as espécies A e B, quem são elas aqui? Elas são os nossos reagentes. Foi aquilo que a gente misturou no começo. A espécie C, ela não é reagente e se você olhar na reação global, ela também não é produto. Então, professor, o que é essa espécie C? Ela é chamada de intermediário de reação. O intermediário de reação ela é uma espécie que é formada em uma das etapas e vai ser consumido logo em seguida, não aparecendo na reação global. Aí o que é que vai acontecer? I, D e E, professor, o que é que eles são? Eles vão ser os produtos de reação.
Então vamos fazer um exercício aqui para ver se a gente fixou. A reação de Hashing produz a hidrazina, N2H4, um importante agente redutor com uso industrial a partir da amônia e do hipoclorito, em solução aquosa básica. O mecanismo proposto é, então vai acontecer o quê? Se você misturar o hipoclorito com amônia, na primeira etapa você vai produzir a cloroamina e hidroxila. Em seguida, na segunda etapa, a cloroamina vai reagir com o NH3 e vai produzir o N2H5, um cátion, e vai produzir o cloreto. Em seguida, o cátion ele reage com a hidroxila, formando a hidrazina e em seguida a água. Então, escreva a reação global. A reação global a gente vai somar todas as equações, fazendo os devidos cancelamentos. Então, vamos fazer aqui os cancelamentos. Quem é que eu posso cancelar aqui? O NH2Cl eu posso cancelar com esse rapaz aqui. Essa hidroxila eu posso cancelar com essa hidroxila aqui. O cátion hidrazônio posso cancelar com esse cátion hidrazônio aqui. Agora a gente soma. Então vai ficar reação global. 2 equivalentes de amônia aquoso reage com o ânion hipoclorito, formando N2H4, hidrazina aquosa, mais água, mais cloreto. Então, essa aqui é a reação global. Pergunta, qual das etapas é a determinante para a velocidade? Lembrando, quem é a etapa determinante? É a etapa lenta. Aí, o que, que vai acontecer? Quem é dessas três etapas que é lenta? Etapa 2. Então, a gente responde. Equação determinante, etapa 2. Pergunta, escreva a equação de velocidade para a etapa determinante. Então, velocidade da etapa 2 vai ser o quê? É uma constante vezes o produto dos reagentes, que vai ser o NH2Cl vezes o NH3 elevado aos coeficientes estequiométricos. Nesse caso, todos são 1. Então, fica só desse jeito. Item D. Identifique agora quem são os intermediários. Quem são os intermediários? São aquelas espécies que são produzidas durante a reação, mas no final elas vão ser consumidas. Então, quem são esses dois aqui? A gente viu que vai ser o NH2Cl. Quem é mais que vai desaparecer, que a gente cancelou? A hidroxila e também o íon hidrazônio. Esses três aqui, eles entram no critério que a gente classifica o intermediário de reação. Então, com relação aos mecanismos, as reações elas podem ser classificadas como unimolecular, onde você tem um único reagente se convertendo em produto. Então, aqui é o exemplo de uma reação unimolecular, onde você tem só um reagente formando produto. Ela pode ser bimolecular, onde você tem dois reagentes, podendo eles serem iguais entre si ou diferentes, que é o segundo caso aqui, onde você tem o bromoetano reagindo com a hidroxila. E tem as reações termoleculares, onde você precisa de 3 reagentes. Então, ela vai ser 3 idênticos ou podem ser diferentes. As reações termoleculares elas são mais raras de acontecer, porque é muito raro 3 reagentes se encontrarem no mesmo local do espaço. Então, é mais comum mecanismos envolvendo reações uni- e bimoleculares. Então, vamos fazer mais um exercício. Foi proposto que a conversão de ozônio em O2 ocorra através de um mecanismo de 2 etapas. Primeira etapa, O3 formando O2 mais O. Na segunda etapa, o O3 mais O formando 2O2. Descreva a molecularidade de cada uma reação do mecanismo. Então, se você olhar aqui, a primeira etapa, qual a molecularidade dela? Ela só tem um único reagente. Então, ela trata-se de uma reação unimolecular. A segunda etapa, você tem 2 reagentes distintos, portanto, é uma reação bimolecular. Então, segundo passo, escreva a equação global da reação. Então, na equação global, o que a gente vai fazer? Vou reescrever aqui as reações e a partir da escrita dessas reações, eu vou somar. Então, quem é que eu posso cancelar aqui? Cancelo oxigênio com oxigênio. Então, sobra desse lado 2 equivalentes de ozônio, formando 3 equivalentes de dioxigênio. Então, essa aqui vai ser a equação global. Terceiro passo, identifique quem é o intermediário.
Então, quem é o intermediário aqui? Gente, o intermediário é aquele que aparece na etapa e é consumido na outra. A única espécie que está fazendo esse papel aqui é o oxigênio atômico. Então, o intermediário aqui vai ser quem? O oxigênio. O último exercício aqui para a gente encerrar essa sessão. Se a seguinte reação ocorre em uma única etapa elementar, prediga sua lei de velocidade. Gente, se é uma reação elementar, a lei de velocidade ela vai ser dada por uma constante vezes a concentração dos reagentes dela elevado aos coeficientes estequiométricos. Então, nesse caso, a velocidade vai ser uma constante vezes a concentração de H2 vezes a concentração de Br2. Então, gente, agora a gente vai para a nossa última parte, que é a parte de catálise das reações. O catalisador, como a gente já viu anteriormente, ele é uma substância que quando você adiciona numa reação, ele vai acelerar essa reação, ou seja, vai aumentar a velocidade dessa reação. Como é que é feito isso? Como é que ele consegue aumentar? Bem, ele participa das etapas iniciais da reação, ou seja, ele vai fornecer um outro mecanismo, ele modifica o mecanismo daquela reação, só que ele entra, reage com um dos reagentes, mas no final ele vai ser reconstituído. Então, o que é importante para que caracterize um catalisador? A massa total do catalisador antes e depois da reação, ela tem que permanecer constante. Então, aqui a gente vai trabalhar com dois exemplos. Uma reação A mais B não catalisada e uma reação A mais B catalisada. Então, como é que vai funcionar isso daqui? Durante a equação não catalisada, a energia de ativação é representada por esse patamar aqui pontilhado. Então, a diferença dessa energia dos reagentes para a energia do estado de transição, ela vai ser a energia de ativação do processo 1. Então, aqui vai ser a energia de ativação 1. Quando você oferece o catalisador, o que acontece? Em vez do reagente A ele reagir diretamente com B, ele vai reagir com o K, que representa o catalisador, formando um intermediário de reação. Esse intermediário de reação ele reage com B, formando um novo intermediário, que em seguida se decompõe, onde ocorre a liberação do catalisador. Então, o catalisador, como é que a gente identifica ele a partir do mecanismo, das etapas? Ele vai ser reagente em uma das primeiras etapas e ele vai ser formado novamente numa etapa posterior. Então, a participação do catalisador ela vai apresentar vários estados de transição, certo? Então, aqui nesse caso, nesse exemplo, a gente vai ter 3 estados de transição, aonde a energia de ativação da etapa lenta ela vai ser menor do que a reação caso não tivesse o catalisador. Ou seja, ele vai promover o abaixamento da energia de ativação. E a gente já viu na parte de efeito da temperatura que se você abaixa a energia de ativação, o gráfico da distribuição de energia cinética vai te dizer o quê? Mais moléculas estão aptas a reagir. Consequentemente, a velocidade da reação aumenta. Então, esse é o papel do catalisador. A catálise ela pode ser classificada de 2 tipos. Ou ela vai ser homogênea, ou ela vai ser heterogênea. O que vai diferenciar uma da outra? A fase ou o estado físico do catalisador e a fase ou o estado físico dos reagentes. Se todas as fases forem idênticas, por exemplo, todos os reagentes e o catalisador no estado gasoso, então a gente está falando de uma catálise homogênea. Já se reagentes e catalisador estiverem em estados físicos diferentes, isso vai caracterizar uma catálise heterogênea. Beleza? Então, gente, com isso a gente conclui o nosso capítulo de cinética. Grande abraço aí para vocês. Feliz Dia dos Estudantes!